Cacau é um dos melhores alimentos para fortalecer a microbiota do teu intestino. Lembra daquela historinha que eu sempre falo por aqui? Quem acompanha os vídeos aqui sabe que essa frase aqui é uma frase chave. Microbiota intestinal saudável é igual a um intestino saudável. Então, se tu quer ter um intestino saudável, se você já tem um diagnóstico de uma doença intestinal, Crohn, retocolite, síndrome do intestino irritável, diverticulite, seja lá o que for, para que tu tenha um intestino saudável, você precisa fortalecer a tua microbiota intestinal. Então hoje existem, né? Hoje não, né? Sempre existiram alimentos que fortalecem, sabe? Tem esse poder realmente de melhorar a nossa microbiota intestinal. Pena que cada vez mais a gente está deixando de comer esses alimentos em detrimento de outros. Por quê? Porque hoje a gente tem mais opções. Por exemplo, a gente vai falar do cacau hoje, ó. Cacau, o alimento que fortalece a microbiota do intestino. Então hoje, ao invés da gente comer, sei lá, cacau 100%, a gente opta por comer um chocolate fake, né? Que não tem cacau de verdade. Ou então o teor de cacau é baixo. Então por quê? Porque é mais gostoso, porque ele vem com muito açúcar, vem com muita gordura. Enfim, entendeu? Então a gente, aos poucos, a gente foi criando esse hábito mesmo de deixar de lado os alimentos que fortalecem a microbiota e escolher aqueles alimentos que a enfraquecem e que podem levar a um estágio aí de desbiose intestinal e, consequentemente, vêm as doenças do intestino e até mesmo fora do intestino, certo? Então, eu li esse artigo aqui, que eu vou estar aqui embaixo, análise de artigo, tá vendo? Eu li esse artigo aqui já faz algumas semanas, só que eu pensei assim, velho, eu vou gravar um vídeo explicando por que é importante as pessoas consumirem cacau. Eu prescrevo bastante para os meus pacientes, independentemente dele ter algum diagnóstico ou não, se ele gosta, né? Eu também incentivo, mesmo não gostando. Se ele tem uma boa tolerância, porque algumas pessoas também não têm uma boa tolerância, às vezes pode desencadear algum sintoma. Cada caso é um caso, mas na maioria das vezes dá certo. Eu gosto muito da ideia de ter cacau na dieta desse paciente. Por conta exatamente disso. Se você vai ver na análise dos artigos, eu trouxe aqui alguns gráficos, ó. 2, 3, 4 gráficos. Vou tentar explicar para ti. Eu não sei se eu vou obter sucesso, porque essa parte é um pouco difícil de trazer essa linguagem técnica de uma maneira mais fácil para ti. Esse é o meu papel aqui, por isso que eu estou gravando vídeo para ti. Vou tentar, espero que eu consiga. Mas enfim, tá? Então, coma cacau e você vai entender agora por que você deveria adicionar na tua dieta esse alimento. Primeiro ponto, por que cacau parece que faz bem para a microbiota intestinal, para o intestino? Porque o cacau, pessoal, cacau é rico em polifenóis. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu acho que eu já falei nos vídeos que eu falo sobre dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória nada mais, nada menos não é essa confusão de coisas que a gente vê aqui na internet. Dieta do não sei o que, dieta do não sei do fulano de tal, dieta do lugar X, tipo a dieta mediterrânea que eu gosto. Mas assim, velho, tu não precisa fazer esse tipo de dieta estritamente, especificamente 100% igual como o cara tá dizendo que é pra tu fazer. Dieta anti-inflamatória nada mais nada menos é você comer alimentos que são naturais, que não passaram por nenhuma etapa de processamento, que a gente chama de alimentos in natura ou naturais, como eu falei para ti agora, ou que passaram por um processamento mínimo, ou seja, um alimento que só foi descascado, congelado, mas que ele não foi modificado pela indústria. Então tudo isso se resume à comida de verdade. E é nessa comida de verdade que a gente tem legumes, frutas, grãos integrais, é que a gente encontra esses polifenóis e são esses polifenóis principalmente que causam esse efeito anti-inflamatório. Efeito anti-inflamatório. Entendeu aí? Então, na verdade, dieta anti-inflamatória é mais simples do que tu imagina, certo?
Então o cacau tem esses polifenóis, tá? Porque ele é uma comida de verdade, especialmente o cacau, né, real, né, o não fake, que é o cacau 100%, 70% até 100. Eu gosto do 100, compra ele em pó. Mas uma aqui dá um desconto de 70 a 100. Esse cacau de 70 a 100% é rico em polifenóis, e esse polifenol, esse tipo, porque existem vários tipos de polifenóis, a gente chama eles de flavonoides. E são esses flavonoides que parecem que melhoram a microbiota intestinal e impactam inclusive até na questão do humor mesmo. Então, esses flavonoides é como se eles tivessem 3 efeitos no nosso corpo. Ele tem um efeito anti-inflamatório natural, efeito anti-inflamatório natural, ou seja, ele parece que realmente consegue modificar, modular nossa resposta imunológica, né? Parece que ele consegue interferir nisso. Ele tem um efeito prebiótico que a gente chama, ou seja, ele seleciona bactérias boas, como se ele fosse selecionando. Ele faz crescer o cacau e os flavonoides dele faz crescer as bactérias boas, tá? E consequentemente mais bactérias boas, elas vão meio que expulsar as bactérias ruins, impedindo, né, a desbiose intestinal, ajudando no seu processo de tratamento. E também parece que esses flavonoides eles conseguem atravessar o que a gente chama de barreira hematoencefálica, BHE. Eu vou resumir assim, deixar aqui o BHE. O que é isso? Lembra que eu falei para ti que o nosso intestino tem uma espécie de uma barreira natural, que a gente chama de barreira intestinal, que nada, não é tudo que pode passar por lá, porque se tudo passar por lá vai dar ruim pra gente. Não vai ser legal pra gente. Então essa barreira precisa estar funcionando bem. O nosso cérebro também, pessoal, não sei se tu sabe, mas o nosso cérebro tem uma barreira natural que a gente chama de barreira hematoencefálica, que ele vai meio que selecionando as coisas que vão passar do sangue para dentro do cérebro. Não pode passar tudo também, porque se passasse tudo ia ser uma loucura, né? Então esses flavonoides do cacau, parece que eles conseguem atravessar essa barreira, chegar ao cérebro e de alguma forma, aí a gente aqui não entende qual é o certo grau de nível que isso acontece, mas de alguma forma isso impacta no nosso humor e emoções. Então é como se o cacau barra chocolate melhorasse essa questão também de melhora de humor, emoções, etc, etc. É como se ele te deixasse mais feliz, vamos falar assim, de uma forma mais simplória, tá certo? Então, ó, vou trazer agora aqui o artigo, porque essas coisas que eu te falei foram meio que comprovadas através desse estudo. E uma coisa, pessoal, ciência funciona assim, funciona à base de repetição. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu não posso simplesmente trazer um artigo aqui e embasar toda uma verdade em cima de um único artigo. Porque a ciência ela funciona, repito, na base de repetição. Quanto mais artigos a gente vai lendo e entendendo que encontrar um resultado semelhante, a gente pode chamar isso então de uma verdade. Do que um único artigo e encontra um efeito, a gente olha só esse artigo, beleza. É interessante porque não deixa de ser um trabalho científico, mas assim, para a gente chamar de uma verdade, a gente precisa de evidência, entendeu? E evidência se constrói com números de trabalhos. Então, o estudo que eu estou te mostrando hoje não é um estudo isolado, é mais um trabalho que vem corroborando essa ideia, comprovando essa ideia de que o cacau melhora a microbiota e, consequentemente, também o humor. Então, vamos lá para o trabalho. Esse aqui é o título do estudo. Vou tentar traduzir para ti. Ele é um ensaio clínico controlado, ou seja, é um trabalho com seres humanos. Isso já é um ponto muito positivo, porque se fosse um trabalho com animal, seria difícil, porque sim, o efeito foi encontrado no ratinho, mas tu não é um rato, tu é um ser humano.
Então eu não poderia extrapolar o resultado do animal para o ser humano. Então é muito improvável que vocês vejam eu aqui nesse canal trazendo trabalhos em animais, porque eu gosto já de trazer trabalhos em seres humanos para exatamente comprovar que esse efeito é em um ser humano. E como tu é um ser humano, é óbvio, esse efeito pode acontecer em ti, entendeu? Então é bem simples, né? Mas vamos lá, ele foi publicado em 2021, recente, vamos, né? Não deixa de ser recente. E olha só o nome aqui do estudo, ó. Tentar traduzir. Consumo de um chocolate amargo, cocô dark chocolate aqui amargo, 85%, melhora o mood, que seria o humor, as emoções, em associação com alterações na microbiota em sujeitos saudáveis, em pessoas saudáveis, ou healthy adultos. A randomized controlled trial, ou seja, um estudo randomizado controlado, que isso significa que em seres humanos. Quem fez esse estudo foi esse cara aqui, ó, Ji Hae-shin, que é um estudo que foi feito lá na Coreia. Não sei se foi a Coreia do Norte ou a do Sul, também não importa. Mas enfim. Então, o título do trabalho desse cara aqui, esse Ji Hae-shin aqui, não sei nem se eu tô falando certo. É engraçado, eu sempre vou passar vergonha falando o nome desses caras aqui, quando eu trazer estudo da galera lá da Ásia. É normal. Então, basicamente, o que que acontece? O cara investigou se o consumo de um chocolate amargo 85% melhorava realmente o humor e mudava a microbiota intestinal para melhor, que é o que eu falei para vocês, né? Então, como é que foi o desenho desse estudo aqui, pessoal? Por um instante eu achei que não estava gravando, olha. Eu ia ficar muito chateado com isso, viu? Ia dar uma raiva danada, mas tá gravando, tô vendo aqui. Então, como é que acontece aqui, pessoal? Esse cara aqui, ele pegou um grupo de pessoas e dividiu em 3 grupos, né? Lembrando que são pessoas saudáveis, 3 grupos de pessoas saudáveis. Ou seja, que não tinham problemas intestinais. Também é importante frisar isso. Mas isso não significa que se você... Só dá uma tossida aqui, pessoal. Pronto. Vou ficar tentando desligar aqui o microfone na hora que eu tossir. Então, isso não significa que se você tem Crohn, se você tem outra doença intestinal, esse efeito não vai acontecer em ti. Pode acontecer sim, mas aqui foi realmente focando em pessoas saudáveis. Então, como é que esse cara dividiu aqui os grupos? A gente tem aqui o... Só fazer uma coisa logo aqui. Tá logo esse ponto aqui embaixo. Que eu percebo que quando eu boto esse ponto aqui, ó, pra fazer subtópicos, aí ficou difícil criar esse outro ponto aqui. Enfim, isso aqui não importa não. Então a gente tinha o Dark Cocoa, né? Que seria o chocolate amargo. 85%. Esse foi o primeiro grupo. Então aqui tinham 18 pessoas nesse grupo aqui. Depois a gente tinha o grupo que comeu chocolate, tá? Que a gente tá falando de chocolate, não o cacau em pó, não. 70%. E aqui o N, ou seja, o número de pessoas eram 16. E a gente tem o zero cacau, que seria uma espécie de um controle, um placebo, onde pessoas consumiram chocolate sem cacau, zero cacau. É aquele chocolatão que a gente encontra lá enfim, chocolate fake, né? Que é gostoso pra caramba, né? Mas não faz bem pra saúde não, esse negócio. Que a gente chama de controle. E o número aqui de pessoas que estavam nesse grupo eram 14. Como é que eles consumiram esse cacau? Eles fizeram uma... Isso não ficou muito claro, mas eu acredito que eles fizeram uma dieta normal, saudável, padrão, certo? Sem muitas mudanças. Padrão. Comeram vegetais, comeram... Tá entendendo? Assim, sem exagerar, uma dieta padrão, vamos chamar assim. Então eles fizeram uma dieta padrão, mas consumiram 30 gramas desse chocolate por dia, ou seja, o grupo número 1, que é o DC 85%, comeu todos os dias durante 3 semanas 30 gramas de chocolate, 85% cacau. O grupo DC70 comeu todos os dias durante 3 semanas 30 gramas de chocolate, porém 70% cacau. E o grupo DC0, que é o 0% cacau, comeu todos os dias um chocolate 30 gramas, né?
durante essas 3 semanas. Então, todos os dias eles comiam 30 gramas durante essas semanas aqui que o trabalho foi se desenvolvendo. Aí a gente vai aqui para o primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico aqui ele é muito importante porque eles avaliaram aqui, pessoal, o que aconteceu com a microbiota dessa galera. Isso aqui vai ser meio complicado, eu não vou te explicar em tantos detalhes, mas é só para tu entender visualmente. Porque quando a gente também vê as coisas visualmente, a gente normalmente leva mais a sério, né, as coisas. A gente acredita mais, digamos assim. Aí tem aqui, ó, tem um gráfico A e um gráfico B, tá vendo? Esse é um gráfico A, fights PD, B, observed outros. Não importa o que é isso aqui. Eu só quero que tu entenda que isso aqui são duas, como é que eu posso falar, ferramentas de avaliar a diversidade da microbiota intestinal. Quanto mais diversa essa microbiota, ou seja, quanto mais ricas em espécies, espécie 1, 2, espécie 10, espécie 100, quanto mais espécies essa microbiota tem, se eu tenho mais espécies de microbiota, eu tenho uma maior diversidade de microbiota e isso torna o meu intestino muito saudável. É isso que eu quero que tu entenda. Não é à toa que hoje muitas pessoas não têm tanta diversidade. Por quê? Porque o que melhora a diversidade são os alimentos, entendeu? É tu comer mais fibra, fruta, legume. E se quase ninguém está fazendo isso, a gente tem uma baixa diversidade, o que não é legal. Isso favorece a desbiose. Mas voltando aqui, ó, a gente tem assim, ó, vamos aqui para o gráfico A, a primeira parte A, tem assim, ó, que é o controle, que é a galera que comeu chocolate zero cacau, chocolate fake, e o DC85 que comeu aqui 30 gramas de chocolate, 85% cacau por dia. Observe ó, aqui, ó, tá maior, não tá não? É só olhar isso aqui, ó. O amarelinho, a diversidade tá bem comprimidazinha, ó, mostrando que essa galera do grupo sem cacau tem uma diversidade baixa. E a galera que verdinha, que é o do chocolate 85% cacau, aumentou muito, ó, comprovando, ó. Inclusive aqui a diferença entre esses dois grupos, ó, tem um valor de P menor do que 0,01. Significa que foi um efeito muito significativo, foi uma diferença enorme entre os dois resultados. Então isso comprova o quê? Que comer chocolate 85% cacau aumenta muito a diversidade da microbiota, ou seja, aumenta o número de espécies boas, tá bom? E aqui também do mesmo jeito, ó. Controle versus isso aqui, né? O 85% em outra ferramenta. Ferramenta A, ferramenta B, que também se repetiu o resultado. Então, de alguma forma, comprovando que, até anotar aqui, ó, comer cacau 85% para cima melhora aí muito. Aqui eles não avaliaram dos 70%, que eu acredito que deva ter melhorado sim, mas aqui ele já foi logo para 85%, né? Melhorei muito a diversidade da microbiota intestinal. Entendeu? Então, cara, por isso que comam cacau. Se é 70, 80, 90, sim. Eu gosto do 100 na forma de pó. Mas coma acima disso daí, 70 a 85, que vai melhorar muito a tua microbiota, como eu acabei de explicar aqui. E, consequentemente, isso vai deixar teu intestino cada vez mais saudável. Cada vez um microambiente mais regular e mais anti-inflamatório. Vamos agora para aqui para outro gráfico. Olha só. Esse aqui é o gráfico E, aí tem o que? A abundância aqui do lado, tá vendo? O relative abundance. E aqui Blautia-Obium. O que é isso? Pelo amor de Deus, Ítalo. Blautia-Obium é o nome de uma espécie de bactéria. E essa bactéria aqui, essa Blautia-Obium aqui, ela produz uma substância. Até voltar aqui, ó. Essa Blautia-Obium. Opa. Deixa eu colocar aqui em itálico, porque esse aqui é o jeito correto da gente escrever as espécies de bactérias. São grupos de bactérias, ou são espécies produtoras de butirato. Não sei se você lembra, mas o butirato é uma substância
muito anti-inflamatória. Então, algumas espécies de bactérias, a gente chama elas de bactérias butirogênicas. Elas produzem esse butirato no intestino e esse butirato fica rodando lá no intestino e fica ativando respostas anti-inflamatórias. Isso ajuda a controlar a inflamação intestinal, ajuda na prevenção do câncer. A gente tem trabalhos mostrando que esse butirato, quando uma célula no intestino quer se tornar uma célula cancerígena, ela começa a querer crescer, aí esse butirato vai lá e meio que mata essa célula. Entendeu? Direto e indiretamente, mas isso acontece. Mas vamos aqui voltar para o resultado. Olha só. A gente tem novamente aqui do lado ó, o controle. Para ver aí, né, pessoal? Pronto. A gente tem aqui o controle, né? E o outro lado aqui, de novo, o chocolate 85%. O que é que você percebe só olhar para esse gráfico aqui? Vou dar aqui 10 segundos enquanto eu bebo água. Olha aí, ó. Olha aí. Não olha para mim, olha para o gráfico aí. O que é que tu percebe aí? Você percebe que o grupo aqui controle que comeu chocolate zero cacau, 30 gramas por dia, ó, teve uma redução da bactéria boa que produz o butirato, que é uma substância anti-inflamatória. Do contrário, a galera que comeu chocolate 85%, nem é o 100%, né? A gente nem parou para pensar isso, é o 85% ainda. Aumentou e muito, ó, a diferença discrepante, ó. Aumentou e muito a quantidade dessa bactéria que produz essa substância anti-inflamatória. E novamente aqui o P mostrando que foi um resultado muito significativo, foi uma diferença muito significativa. Então, cara, tu quer mais o quê, velho? Eu já tô te comprovando que o cacau aumenta a diversidade, que o cacau aumenta a produção de bactérias que são anti-inflamatórias, né? Que é essa Blautiobium aqui, que produz esse butirato. E ainda tem mais coisas aqui, velho. Não acabou aqui, não. Vamos olhar agora esse outro gráfico aqui. Vai ficar um pouquinho mais difícil de ver esse, porque essa tabela aqui ela é muito comprida, né? Mas vamos lá. Ó. O que é isso aqui, velho? Eles também aplicaram uma espécie de um questionário para avaliar as emoções subjetivamente, positivas e negativas, tá bom? Então é como se eu sou um participante desse estudo aqui. Aí eles me entregaram um questionário assim no início do estudo. Então tá aqui o questionário. Aí tinha lá 10 perguntas. Você se sente feliz? Aí eu, não. Um exemplo aqui. Você sente esperança na vida? Sim. Enfim, eu tô inventando aqui. Mas foi um questionário lá que eles aplicaram antes para avaliar o nível de emoções positivas e negativas. Depois eles fizeram as 3 semanas comendo chocolate. Aí eles, lembra daquele questionário que tu escreveu naquele primeiro dia? Agora vamos fazer ele de novo. Aí você se sente feliz? Aí naquela vez lá eu disse que não, aí eu sim. Aí as pessoas foram respondendo, né? Depois que consumiram os diferentes tipos de chocolate. Vamos focar aqui ó, na negative affect. Que seria humor negativo, a emoção negativa. A galera aqui do grupo sem cacau, ó, controle. Vou tentar dar mais um zoom aqui, velho. Deixa eu ver certo. Mas nessa primeira. Não, não, vou ter que diminuir mesmo aqui. A galera vai tentando ver aqui pela minha seta. Ó, a galera aqui do controle é o negativo e affect, ó, que tá aqui em amarelo. Eu já grifei para ficar bem claro. Essa galera começou tendo uma pontuação de 27 negativa e aumentou para 28, ou seja, na verdade eles pioraram a sua emoção, né? O seu humor negativo parece que piorou. Se a gente for aqui agora vai dar para dar um zoom. Se a gente for aqui agora para o grupo DC85, que é o chocolate 85%, ó, eles começaram com 23 de emoção negativa. E depois, no final do estudo, o after ficou 19, ou seja, foi uma redução de pontos de menos 4,33. 4, vamos arredondar para 4. Ou seja, essas pessoas, de alguma forma, antes responderam perguntas sobre emoções negativas e a pontuação estava alta. E depois de comerem esse chocolate, 85%, etc, etc, parece que essa pontuação desceu, comprovando que... Para, o negócio do antivírus apareceu aqui agora. Espero que não atrapalhe aí, eu acho que vai não. Comprovando que eles comeram chocolate 85% de cacau e as suas emoções negativas diminuíram, ou seja, eles ficaram mais felizes.
tá bom? E o grupo DC70, ó, eles começaram com uma pontuação de 25 e também baixaram para 22, ou seja, foi uma redução de 2, menos 2. Vamos arredondar aqui. Então, de todos, ó, quem comeu chocolate sem cacau, a emoção negativa piorou. Um ponto mais piorou, quase 2 pontos, na verdade. Quem comeu chocolate 85% melhorou o humor, ou seja, a emoção negativa caiu de 23 para 19. E o 70% também caiu. Só que aqui no 85 ó, foi uma queda de 4 e aqui no 70 de 2. Ou seja, quanto mais cacau, parece que... Então vamos lá aqui escrever de uma forma mais organizada. Consumo de cacau melhora as emoções e o humor negativo, te deixando um pouco mais feliz. Que felicidade não se resume só a isso, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui a gente está falando que é só mais um parâmetro. Isso aqui corrobora muito com aquela história que eu te falei. Duas coisas podem estar acontecendo aqui para esse resultado ter sido real. Esses polifenóis do cacau atravessam aquela barreira hematoencefálica do cérebro e melhoram essas emoções, esse humor. Ou também, cara, que vai ser o próximo gráfico que a gente vai falar agora, como o cacau melhorou a microbiota, existe uma coisa chamada de eixo intestino-cérebro. É muito provável que você já deva ter ouvido falar nisso. Parece que quanto mais a nossa bactéria é saudável, mais as nossas emoções também podem, de alguma forma, se beneficiar disso. Então, se essas pessoas tiveram do grupo 85% cacau, se essas pessoas tiveram uma melhora na diversidade da microbiota que eu te expliquei aqui em cima, né? É muito provável que essas bactérias é como se elas... Porque assim, esse eixo intestino-cérebro é como se o nosso cérebro e o nosso intestino eles se comunicassem. Tanto através de um nervo, que a gente chama de nervo vago, uma comunicação direta, ou então uma comunicação via substâncias, que o intestino, né, a nossa microbiota vai produzindo certas substâncias que sobem e também atravessam essa barreira hematoencefálica. Mas resumindo, uma segunda explicação para que esse resultado tenha sido real é que, como essa microbiota intestinal melhorou, consequentemente essas bactérias estão ativando esse eixo intestino-cérebro de uma forma positiva para melhorar o humor dessas pessoas. Eu acho que essa é a forma mais simples de explicar isso. Então, quanto melhor a tua microbiota, não só o teu intestino vai se beneficiar, também o teu cérebro, de alguma forma, se beneficia muito disso. Tá certo? Não é à toa que hoje a gente também tem vários trabalhos mostrando que existe uma associação, parece bem próxima, entre depressão e ansiedade e uma microbiota alterada com disbiose. E também uma associação entre autismo e também uma disbiose, entendeu? Então, parece que essa relação é bem importante, tá bom? Então, olha só, o tanto de coisas boas aqui que acontece quando você come cacau. E agora aqui vamos para o terceiro gráfico, que esse aqui é o mais difícil de explicar, velho. Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Se não der certo, você já entendeu os outros, eu acho que é o que importa. Mas vamos lá, eu sei que você é um cara, uma mulher inteligente. Se você tá até esse ponto aqui do vídeo, velho, não é para qualquer um chegar nesse ponto de vídeo. A maioria das pessoas vão assistir aquela galera polêmica, encontre a cura do seu intestino, né? E aqui não, a gente está discutindo ciência, isso aqui dá trabalho mesmo. É um quebra-cabeça e a gente está tentando trazer uma verdade para nossa vida, né? Aqui a gente não está discutindo coisas polêmicas sem sentido. Se você está aqui, você é uma pessoa inteligente. Eu não estou falando isso porque eu estou dizendo que eu sou uma pessoa inteligente. Eu estou me esforçando para ser inteligente. Mas eu sei que você também deve estar nesse mesmo esforço e essa tentativa, né? Então vamos lá, ó. Esse gráfico aqui, pessoal, eles ficaram intrigados assim, rapaz, esse pessoal que comeu chocolate, eles tanto melhoraram o 85% cacau, né? Tanto eles melhoraram a diversidade da microbiota também, como eles melhoraram o humor. As suas emoções negativas diminuíram. Será que existe uma relação? Ou isso foi uma coincidência? Então eles fizeram um gráfico para tentar pegar esses dois resultados e gerar
uma associação que a gente chama, para ver se um resultado ele está meio que ligado com o outro. Então, ó, como é que eu vou começar explicando isso? Mas tá aqui o gráfico, a gente tem quatro, né? A gente tem quatro quadrantes aqui, ó. A gente tem um quadrante 1, ou melhor, a gente tem um quadrante dividido em quatro partes. É isso, né? Tô ficando doido, ou é isso mesmo? Acho que é isso. Então a gente tem um quadrante 1, a gente tem um quadrante 2, a gente tem um quadrante 3 e a gente tem um quadrante 4. Vamos frisar nesse quadrante 4 aqui, ó, que é onde tem essas bolinhas verdinhas. Observe que o grupo que é o grupo controle, ou seja, que comeu chocolate fake, são as bolinhas amarelas. E a bolinha verde aqui é a galera que comeu chocolate 85% cacau. São essas bolinhas verdes aqui, tá vendo? Essa parte aqui do gráfico, ó, essa linha aqui ó, horizontal ó, de menos 40, menos 400 a mais 400, isso daqui ele está medindo a diversidade da microbiota. Isso significa, então, ó, que quanto mais a gente se aproxima do mais 400 aqui, ó, significa que a diversidade aumentou. Tá entendendo? Então, aqui no quadrante 4, a gente já consegue identificar ó, que a diversidade aumentou, né? Porque a gente está saindo de menos 400, menos 200, mais 200 e mais 400. Então, ó, o pessoal do grupo 4, né, desse quadrante 4, perdão, teve um aumento aqui positivo, ou seja, né, teve um aumento na quantidade de bactérias na sua diversidade. Já essa linha aqui, ó, vertical de mais 20 a menos 20 significa o nível de emoção negativa. Então, mais 20, mais emoção negativa, mais 10, mais emoção negativa, menos 10, menos, e menos 20, menos ainda. Observe que esse quadrante 4 aqui, ele está lotado de bolinhas verdes. Tá entendendo? Ou seja, as pessoas que aumentaram a microbiota intestinal, essa diversidade, a partir do momento que elas foram aumentando, saíram de 200 para 400, elas também foram, aí vem aqui para outra linha abaixo, foram diminuindo suas emoções negativas. Aí aqui ele bota uma relação aqui, um valor, esse Rzinho e esse P, mostrando que é uma relação realmente válida e que é um efeito significativo. Então, é só para comprovar que ó, essas pessoas, à medida que vão melhorando a diversidade da sua microbiota, comendo mais comida de verdade, que aqui no caso foi o cacau, né? Elas também vão melhorando de alguma forma o seu humor, seja por aquelas duas explicações que eu te falei aqui em cima. Essas aqui, ó. Seja os polifenóis lá do cacau atravessando e chegando ao cérebro, seja aquela história da ativação do eixo intestino-cérebro, não sei. Tem como a gente saber isso aqui especificamente não, mas melhorou. E do mesmo modo aqui, ao contrário, vamos aqui para o quadrante 1 agora, tá vendo que tem mais bolinha aqui amarela? Isso significa ó, que quanto menor a diversidade da microbiota, ou seja, menos 400, menos 200, maior, ou seja, mais de 10, mais 20, maior são as emoções negativas. Ou seja, quanto mais a gente está com a nossa microbiota alterada, com baixo nível de espécies, com disbiose, mas isso de alguma forma mexe com o nosso humor, entendeu? Espero que tenha ficado claro. Mas a mensagem que eu quero falar no final aqui para ti é isso, só isso mesmo. Que. Deixa eu sair aqui. Pronto. Que à medida que você melhora a sua microbiota intestinal, seu humor também melhora. Entendeu? Então é um resultado bem interessante, né? Beleza, velho. Olha só. Cara, são muitos motivos para você botar cacau na tua dieta. Repito, ó. Melhorar a diversidade das bactérias, aumentar bactérias que produzem butirato e substâncias anti-inflamatórias, melhorar a questão aqui das emoções negativas e comprovando aqui através desse outro gráfico. Certo? Como é que, para finalizar, sugestões práticas para você comer cacau? Ou você vai mesmo partir para o chocolate? Chocolate no mínimo.
70% cacau. Problema, velho. É difícil a gente encontrar assim em supermercados convencionais um chocolate 70% cacau que tenha qualidade, sabe? Porque o que é que eu venho percebendo? Percebendo, quer dizer, eu já percebi, mas cada vez tem se tornado mais comum. É uma propaganda enganosa. Aquele chocolate realmente tem 70% cacau, porém eles, mesmo sendo 70%, eles adicionam muito açúcar para dar um saborzinho doce. O real chocolate 70% cacau para cima, velho, ele é bem mais amarguinho, ele não é doce desse jeito aí, nem brincando, velho. Não é doce desse jeito aí, que nem esse chocolate de supermercado, não. Ele é mais amarguinho mesmo, tá entendendo? Então, cuidado, porque realmente é difícil a gente encontrar nesse super. Você teria que ir para uma loja a granel e tudo mais, ou uma marca realmente confiável. O problema é que pode ser caro e tudo mais. Mas eu comeria um chocolate 70% cacau de verdade, se eu encontrasse. Comeria um tablete de 20 a 30 gramas por dia, igual como foi semelhante ali ao estudo, tá bom? E o outro jeito, que é o que eu gosto muito, que normalmente eu mais sugiro, que é o que? Comprar o cacau 100% em pó e você vai adicionando. Vai comer lá um iogurte natural, que já é uma fonte de probióticos. Você bota cacau. 3 pontos aqui. Vai comer uma fruta, pega lá a banana, prata, amassa ela, amassada, mais uma colher de sopa de cacau. Aí tudo vai ficar muito amargo. Vai mesmo, viu? No início aqui é meio complicado. Mas o que é que tu pode fazer? Bota um pouquinho de mel lá, ou bota um adoçante, um pouquinho de adoçante que não seja os artificiais. Já tem vídeo aqui eu explicando que os adoçantes artificiais, sacarina, sucralose, o aspartame, ele pode piorar a nossa microbiota também. Então tu pega um adoçante não artificial, que é tipo um mel que eu já falei, um stevia, enfim, entendeu? Ou tu pega aqui também, faz uma vitamina de fruta, se acha mais fácil, pega lá leite, bota uma fruta e bota o cacau lá. Tá entendendo? Tu vai meio que tentando colocar em algum lugar esse cacau que combina também. Vale, outra coisa, uma panquecazinha de banana é muito bom. Você pega uma banana, um ovo, aí amassa, faz a panqueca. Enquanto tu tá mexendo aqui a massa, tu bota o cacau dentro. Panquecazinho vai ficar bem escurinho, parecendo uma panqueca de chocolate mesmo. Aí tu bota um pouquinho de mel só por cima assim pra melar um pouco, vai ficar mais docinho que a banana já é doce, entendeu? Vai usando a criatividade. Certo? E ainda falando sobre cacau, adicionar cacau, pessoal, eu tenho uma consultoria nutricional onde eu atendo pessoas que têm problemas intestinais ou não, mas que querem melhorar seu intestino. Essa consultoria tem como premissa ser o primeiro passo para você começar a comer de forma mais comida de verdade, de forma mais anti-inflamatória, para você ir melhorando a tua microbiota intestinal, a saúde do teu intestino, certo? Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, bem aqui em cima. Você entra em contato comigo, a gente vai conversar e eu vou te explicar como é que ela funciona, certo? É isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para ti aí porque que tu deve comer cacau. Se você está com alguma dúvida ou quer fazer um comentário, deixa aqui abaixo que eu também vou te responder. Beleza? Então é isso e até a próxima.